seus santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, e todos que o invocam em verdade. Boa noite, queridos irmãos. É com grande alegria que nós iniciamos mais um culto ao Senhor, transmitindo aí para a sua casa, onde você pode reunir a sua família, prestar o seu culto ao Senhor. Vamos iniciar fazendo uma oração de adoração ao nosso Deus. Santo e excelso Deus, nós te adoramos e te bendizemos, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor, ó Pai, criaste todas as coisas e a sustenta por toda a eternidade, ó Pai. Nós te louvamos porque os seus planos são perfeitos, ó Pai, e nada foge ao teu entendimento, e o Senhor é poderoso, ó Pai, sobre todas as coisas. Nós queremos nesta noite engrandecer o seu nome e louvar-te, porque só o Senhor é merecedor de toda honra, glória e louvor. Tudo isso nós fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Façamos agora a leitura do Salmo de número 24, que tem por tema a vinda do Rei da Glória. Um salmo de Davi, onde nós faremos a leitura neste momento, Salmo de número 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares, e sobre as correntes o estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face de Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Continuemos a louvar ao nosso Deus, agora com o hino de número 42, o grande amor de Deus. Demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos a
persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Após cantarmos esse hino, nós faremos uma oração de louvor e de gratidão a Deus. Pai, nós te louvamos nesta noite e te bendizemos, porque o Senhor é o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos, o poderoso nas batalhas. Nós queremos te agradecer pela nossa vida, ó Pai, pelo teu cuidado, pela vida dos nossos irmãos, pela nossa saúde, o alimento, a moradia e todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, ó Pai, sem mesmo nós merecermos. Mas principalmente te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus, pelo meio da qual podemos ser chamados filhos teus, ó Pai. Te agradecemos hoje e eternamente em nome dele. Amém. Agora eu convido o conjunto Tulipe para fazer uma apresentação, louvando a Deus através do cântico, mesmo cada um na sua casa, porém cantando uma música adorando a Deus, onde você terá a oportunidade neste momento também de continuar a adorá-lo. Conjunto Tulipe. Preciso ver para crer que és real. Teu amor transcende a tudo, vence todo mal. Me faz entender o quão dependente sou, a saber que nada em mim faz sentido sem ti, e és tudo em mim. Cristo, razão pela qual eu existo, motivo do meu respirar. Cristo, teu é o poder e o domínio, tudo que existe é pra ti louvar. Não preciso ver pra crer que és real. Teu amor transcende a tudo, vence todo mal.
Tu és bendito, Tu és bendito aqui, Tu és bendito, bendito, Tu és bendito, Tu és bendito aqui, Tu és bendito, bendito, Tu és bendito, Tu és bendito aqui, Tu és bendito, bendito, Tu és bendito, Tu és bendito aqui, Tu és bendito, bendito, Tu és bendito, Tu és bendito aqui, Tu és bendito, Tu és bendito, Tu és, Tu és, Tu és. Graças a Deus pela tecnologia e as coisas que ela nos proporciona. É muito lindo louvar a Deus, mesmo que de forma separada. Agora abramos mais uma vez a Bíblia, agora no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu farei a leitura a partir do verso 19 até o verso 23. Evangelho segundo escreveu Mateus 6, de 19 a 23, diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Amém. Nos preparando para a mensagem que será trazida pelo reverendo Valmir, nós cantaremos o hino de número 352, Leitura Bendita. Vamos interceder agora pela vida do reverendo Valmir e pela mensagem que nos será trazida nesta noite. Deus eterno, a sua palavra é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, ó Pai. Capaz de dividir o corpo e a alma, medula, ossos, ó Pai, e capaz de transformar a vida do homem. Que o Senhor esteja transformando o nosso viver, através do nosso coração e da nossa mente, para que possamos, ó Pai, sermos achados dignos do Evangelho, chamados de cristãos, ó Pai. Verdadeiros servos carregando a identidade de Cristo, vivendo e lutando pela defesa do Evangelho, ó Pai, e morrendo se for necessário. Nós queremos ouvir a Tua voz, fala conosco através do Teu servo, por intermédio do Espírito Santo, que ele seja um instrumento usado nas Tuas mãos, para que essa palavra se torne uma realidade na minha vida e na vida dos meus irmãos, e que possamos praticá-la por amor ao Teu nome. Em nome de Cristo que nós te pedimos. Amém. Agora eu passo a palavra ao nosso pastor, que estará trazendo a mensagem. Olá, meus irmãos. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, na graça e na paz do nosso bom Deus. Mais uma vez estamos juntos aqui e é uma alegria, um prazer ir embora, olhando para esses bancos aqui esvaziados, sem a presença de vocês, nosso coração fica apertado, fica triste. Mas a tecnologia nos ajuda neste momento, nos permite comunicar com os irmãos e, mais importante do que isso,
compartilhar com os irmãos o ensino da palavra do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 11, que diz o seguinte: Em verdade vos digo, diz Jesus, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a que hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flautas e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come, bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras, diz Jesus. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês esta porção da palavra de Deus, dizendo que o privilégio de pertencer ao reino dos céus é imensurável, é um privilégio grandioso pertencer ao reino dos céus. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui as palavras de Jesus ao se referir a João e ao se referir àqueles que pertencem ao reino dos céus. Nesse sentido, então, meu primeiro ponto, eu afirmo que no reino dos céus, o menor é o maior. Vocês podem observar aqui no versículo 11, que é dito por Jesus que o menor no reino dos céus é maior que João Batista. O que Jesus quis dizer e o que ele quer nos ensinar com essas palavras. É fato que neste versículo, meus irmãos, Jesus declara que de todos os profetas, João Batista foi o maior. E nós vimos isso na minha última pregação. De fato, ele foi, por várias razões, o maior dos profetas, que poderíamos até destacar aqui, mas os irmãos já foram informados sobre isso. Porém, Jesus ao fazer essa afirmação, que é verdadeira, obviamente, a intenção de Jesus aqui vai além da importância de João Batista como profeta. Jesus, na verdade, quer chamar a sua atenção, a nossa atenção, para destacar a grandeza, não de João Batista em si, mas do reino dos céus. Reino dos céus este que foi anunciado pelo próprio João Batista, e o privilégio que você deve ter como crente que participa deste reino, você deve reconhecer esse grande privilégio que é pertencer ao reino dos céus. E a grandeza deste reino dos céus. É para isso que Jesus está chamando a nossa atenção. A beleza e a grandeza do reino dos céus. E nós, como pessoas que pertencem a esse reino, devemos reconhecer o grande privilégio que é participar, fazer parte
do reino dos céus. Com a vinda de João Batista, meus irmãos, ele anuncia que o reino dos céus virá ao mundo. Portanto, com a vinda do reino dos céus à terra, ela foi anunciada por João Batista. Com Jesus, o reino dos céus foi instalado. João vem e anuncia: é chegado o reino dos céus. Com a presença, a vinda de Jesus, esse reino é concretizado, ele é inaugurado. Por isso agora, depois de inaugurado o reino dos céus na terra, Jesus então pôde dizer: o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Meus irmãos, isso não significa que João Batista não foi salvo, muito ao contrário disso. Mas, embora ele tenha sido salvo, ele não teve o mesmo privilégio que tiveram aqueles discípulos de Jesus. Ele não teve a experiência de participar do contexto da nova aliança que se iniciara com Jesus Cristo ao vir a este mundo. Ele não teve a experiência de participar do contexto do reino dos céus que havia começado com Jesus Cristo. Por isso Jesus diz: o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, mesmo que ele tenha sido de todos os profetas o maior. Portanto, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, porque antes de tudo, aquele que participa do reino dos céus tem o privilégio de participar da nova aliança feita por Jesus Cristo. Jesus é maior do que João. João anunciou a vinda do reino e os que aceitaram a mensagem de João Batista aceitaram a Jesus, que era o alvo da mensagem de João. Estes tiveram o privilégio de pertencer ao reino dos céus que havia sido instalado por Jesus Cristo. Meus irmãos, a grandeza de Jesus já havia sido testemunhada pelo próprio profeta. Logo no início do seu ministério, lá em João capítulo 1, versículo 27, João Batista declarou a respeito de Jesus: o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. João Batista reconhecia a grandeza do nosso rei. Mas embora João tenha dado testemunho da grandeza de Jesus, ele não teve o mesmo privilégio que aqueles discípulos, os primeiros discípulos de Jesus, tiveram nos seus dias, de conviver com o Salvador no ambiente do reino dos céus. Enquanto esses aprendiam com o Senhor, viam seus milagres, experimentavam o poder redentor de Jesus em suas próprias vidas, tendo uma compreensão mais profunda da natureza, do desenvolvimento e das bênçãos do reino de Deus na terra, João estava preso lá no cárcere, questionando o seu próprio ministério. É nesse sentido, então, que Jesus disse aos discípulos em Mateus 13, versículo 16 e 17. Por que é o menor no reino dos céus é maior do que João Batista? Ele diz nesse texto: mais bem-aventurados são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu vos digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Essa é a razão porque o menor dos discípulos de Jesus, que pertence ao reino dos céus,
é maior do que João Batista. O menor no reino dos céus era maior do que João, porque ele desfrutava do mais alto privilégio que João Batista não pôde participar. Na prisão, ele não estava em contato direto com Jesus, como os discípulos de Jesus ali estavam. Ele não pôde viver no contexto da nova aliança, como eu e você vivemos hoje. Nós hoje, meus irmãos, somos mais privilegiados do que João, mais privilegiados do que aqueles primeiros discípulos de Jesus Cristo, porque hoje nós colhemos os frutos de muitos anos da história ou de história do reino de Deus no mundo. Hoje nós temos a experiência e o ensino dos apóstolos. Temos todo o ensino do Novo Testamento. Temos o ensino da história da igreja primitiva. Além de tudo isso, temos também a presença do Espírito Santo guiando a nossa mente e o nosso coração dioturnamente, nos corrigindo, nos aperfeiçoando nesta vida. Temos uma igreja estruturada, com anos de história. Temos a experiência dos puritanos. Temos a experiência e o ensino da reforma protestante. Temos a Bíblia em nossa língua e acessível a qualquer momento. Sem dúvida nenhuma, nós, os discípulos de Cristo hoje, que pertencem ao reino dos céus, temos muito maior privilégio de pertencermos a esse reino do que tiveram os nossos antepassados. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e diz Paulo, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O menor é o maior. O menor no reino dos céus é maior do que o maior de todos os profetas. Nós pertencemos ao reino dos céus e é um privilégio para todos nós. Este é um motivo para sermos gratos ao Senhor. João Batista e todos os profetas do Antigo Testamento não tiveram esse privilégio que nós temos hoje. Tenhamos o coração gratos, meus irmãos, e aproveitemos essa dádiva, essa graça de Deus, e cresçamos no conhecimento da sua palavra cada vez mais. Mas, meus irmãos, em segundo lugar, o fato de pertencermos ao reino de Deus significa que a posse desse reino exige de nós grande esforço. E é o que Jesus vai dizer e declarar no versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Com a vinda de Jesus Cristo ao mundo, foi, como eu já disse para os irmãos, inaugurado o reino de Deus na terra. E aqueles que se tornaram discípulos de Jesus agora, tiveram esse grande privilégio de ver e ouvir
os ensinos do Mestre, de ver e testemunhar o seu poder, de ser conduzido, serem guiados pela sua presença através do seu Espírito Santo. Mas, meus irmãos, com o privilégio vem também a responsabilidade. Toda essa experiência e privilégio devem colaborar para que você e eu tenhamos uma percepção mais ampla e profunda do reino de Deus que João Batista não pôde ter. Toda essa experiência que é proporcionada a você de participar do reino dos céus deve te levar a um envolvimento cada vez maior e mais profundo com os valores desse reino, se distanciando cada vez mais do engano e da mentira do reino deste mundo. Que você permita que os valores do reino de Deus, o seu ensinamento, a sua verdade, o seu padrão de vida te corrijam e te transforme em servo de Cristo cada vez mais fiel. Que esse privilégio que você tem de pertencer ao reino de Deus, de pertencer à nova aliança em Cristo Jesus, te motive a desfrutar de toda a riqueza e de toda a beleza que o reino dos céus te oferece. Meus irmãos, quando um pecador é convertido, ele é tirado do mundo de trevas e ele é inserido no reino de Deus. Ele é libertado do domínio do pecado para viver e desenvolver agora uma vida de santidade e retidão, de amor a Deus e amor ao seu próximo. Antes ele estava morto. Agora ele vive e vive eternamente, mas ele vive para a glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 22 diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Aqui, Paulo está escrevendo para aqueles que pertencem ao reino de Deus. Tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, que na sequência do nosso texto aqui de Mateus, do versículo 12, Jesus diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Esse esforço, meus irmãos, tem a ver com a sua luta para deixar para trás o velho homem, o pecado. À medida que você vai tomando posse do reino de Deus. William Hendricks diz o seguinte com respeito a esse texto: pessoas que ousam romper com a velha tradição humana e converter-se à palavra em toda a sua pureza, não importa qual seja o custo contra si mesmas. Sim, tais pessoas estão ansiosamente tomando posse do reino, isto é, em seu coração, em sua mente, em sua vida, está sendo estabelecido esse senhorio ou reino de Deus e de Cristo. Portanto, meus irmãos, o reino dos céus não é para pessoas preguiçosas, para pessoas distraídas. Se você deseja tomar posse dele, você precisa ser diligente, ser incansável nessa luta. Você não pode cochilar, você não pode vacilar. Você precisa estar atento e concentrado nesse alvo. Por isso Jesus diz: os que se esforçam se apoderam dele. Ele também diz em Mateus capítulo 7, versículo 14, um texto muito conhecido que eu tenho certeza que você vai lembrar. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam por ela ou com ela, com a porta.
Tomar posse do reino exige luta. E a luta não se limita apenas a lutar contra os desejos pecaminosos da carne. A palavra de Deus vai nos lembrar que a nossa luta também é contra o diabo e os seus subordinados. Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. William Hendricks ainda diz: portanto, demandam-se homens vigorosos para tomar posse desse reino. Homens que estejam dispostos a lutar e a vencer, a subjugar Satanás e assim tomar posse do reino, de todas as bênçãos decorrentes da salvação. O reino, pois, não é para os débeis, para os vacilantes, para os compromissados com o mal, não é para Balaão, não é para o jovem rico, não é para Pilatos, não é para Demas, não é para ser conquistado por meio de orações adiadas, promessas não cumpridas, resoluções quebradas e testemunhos hesitantes. É para homens fortes e resolutos, como José, como Natã, como Elias, como Daniel e os seus 3 amigos, como Mordecai, como o Pedro de Atos, como Estevão e Paulo. E aqui não devemos esquecer-nos das mulheres valentes, como Ruth, Débora, Esté e Lídia. Meus irmãos, a posse do reino dos céus é para você também. Você que crê em Jesus, você que confessa o seu nome, você que se esforça para viver de acordo com a sua palavra, meu irmão e minha irmã, você que luta incansavelmente para ser fiel ao Senhor Jesus, você que ora diariamente e dioturnamente, você que lê a palavra de Deus com fome e sede de conhecê-lo cada vez mais, você que insiste em viver aplicando os valores do reino em sua conduta de vida, para crentes valentes como vocês, é a posse do reino dos céus. Mas isso só é possível, meus irmãos, porque a nova aliança foi inaugurada por Jesus Cristo. Aquilo que foi anunciado por João Batista, aquilo que foi anunciado pelo Antigo Testamento, se cumpre agora em Jesus Cristo. A nova aliança, o novo céus, o reino dos céus foi instalado na terra. Veja que Jesus vai dizer na sequência, no versículo 13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Ao fazer essa declaração, Jesus destaca que a antiga aliança cumpriu o seu propósito e com a sua vinda, a vinda dele, deu-se início à nova aliança. E João Batista foi o elo principal, escolhido por Deus para tornar evidente que o Antigo Testamento finalmente havia se cumprido. Toda a mensagem do Antigo Testamento apontava para a vinda de Jesus, para a implantação do seu reino na terra. É nesse contexto, meus irmãos, que vivemos hoje, sendo conduzidos e guiados pelo nosso Rei. Essa nova aliança foi apresentada por Jesus como sendo a chegada do reino dos céus. Lá no capítulo 10 de Mateus, Jesus envia os seus discípulos e manda que eles digam: à medida que seguirdes, pregai,
está próximo o reino dos céus. O reino dos céus significa o reinado de Jesus na mente e no coração das pessoas. Na sua mente e no seu coração. É assim que Jesus reina hoje, através da sua vida, através da minha vida. Mas, meus irmãos, Jesus ainda diz no verso 14, a respeito de João, e se o quereis reconhecer, é ele mesmo é o Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. João não era o Elias, literalmente, mas sim no sentido espiritual e profético. João Batista se assemelha a Elias em sua pregação de arrependimento e fé, na forma do seu aparecimento repentino e na simplicidade da sua vida. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 17, o anjo declara a respeito de João Batista: e ele irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à disposição dos justos, a fim de dispor para o Senhor um povo bem preparado. Por isso Jesus afirma aqui ser João Batista o próprio Elias. Mas ele alerta: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui Jesus já prepara o seu público, os seus ouvintes, para o próximo assunto que ele vai trazer. Jesus quer chamar a nossa atenção para a realidade de que muitos não aceitarão a sua mensagem, assim como não aceitaram também muitos a mensagem do próprio João Batista. Não aceitarão a mensagem de Jesus e nem reconhecerão a ele como o Senhor, o Rei dos Reis. Por isso agora ele se dirige àquela geração do seu tempo, dos seus dias, chamando-os de crianças inconsequentes. São como tolos e imprudentes. E esse é o terceiro ponto desse sermão. Os que rejeitam a mensagem do reino são tolos e inconsequentes. Assim Jesus descreve aquela geração dos seus dias. Uma geração de adultos comparado a crianças, porque rejeitam a palavra do Senhor. Crianças inconsequentes. O verso 16 até o 19, Jesus diz: mas a quem compararei, e a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos seus companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes. Ou seja, nós tocamos música de casamento, de festa, de alegria, e vocês não dançaram. Entoamos lamentações e não pranteastes. Entoamos músicas fúnebres e vocês não se comoveram, não choraram. E aí Jesus aplica essa palavra à realidade dele e de João. Verso 18: pois veio João, que não comia nem bebia, e diziam, ou dizem, nos dias de Jesus: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. É assim que eles veem e dizem a respeito de Jesus e de João. Mas Jesus conclui dizendo: mas a sabedoria é justificada por suas obras. Meus irmãos, muitos daquela geração de Jesus, dos seus dias, rejeitaram João Batista e rejeitaram a mensagem de João Batista, alegando que era uma mensagem muito radical, ao chamar os judeus ao arrependimento e à fé para serem batizados. Eles acusaram João Batista de estar endemoniado. Jesus vem com uma pregação de amor e de perdão, e eles agora o rejeitam, acusando-o de liberal, de glutão, de bebedor de vinho. Eles não querem dançar conforme a música tocada. Eles não têm disposição e nem coragem suficiente para se submeterem ao ensino e à regra, ao padrão do reino de Deus.
Estes, meus irmãos, representam também a geração do nosso tempo. São muitos os que hoje agem igualmente àquela geração a quem Jesus se referiu. Reagem rejeitando a mensagem do Evangelho. São pessoas incrédulas, são pessoas hostis à palavra de Deus. São os que amam mais o pecado e as obras do príncipe deste mundo. São os que amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. A maioria das pessoas deste mundo rejeitam Jesus e rejeitam o seu Evangelho hoje. Embora a Bíblia seja o livro mais lido em todo o mundo, ela é crida e obedecida por uma minoria de pessoas neste mundo. Mas não se engane, meu irmão e minha irmã, não se desanime, não se deixe levar pelas multidões. A palavra do Senhor não perde o seu valor, porque não é seguida pela multidão, pela maioria das pessoas deste mundo. Na verdade, o próprio Jesus, ao comparar o reino dos céus com o rei que resolveu fazer uma festa, celebrando as bodas de seu filho, lá em Mateus capítulo 22, versículo 14, já havia alertado, dizendo o seguinte: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus diz no versículo 19 que veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizem que ele é glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas Jesus fecha esse versículo, faz essa conclusão dizendo que a sabedoria é justificada por suas obras. Ou seja, se por um lado aquela geração foi denunciada por Jesus, por ser uma geração consequente por causa das suas próprias obras, ou seja, rejeitaram tanto a mensagem de João quanto a mensagem de Jesus e o próprio Jesus, por isso Jesus os acusa de serem pessoas tolas. Por outro lado, mesmo que Jesus tenha sido rejeitado por muitos daquela geração, certamente pela maioria, ele afirma que, com respeito às obras dele, a sabedoria é justificada por elas. Se muitos daquela geração eram tolos, os mesmos jamais pôde ser o mesmo, jamais pôde ser dito de João e de Jesus. Aquela geração, uma geração de pessoas tolas e inconsequentes. Isto pôde ser dito por causa das obras deles. Mas isto jamais pode ser dito a respeito de João e de Jesus Cristo, porque as suas obras mostram uma realidade diferente. Não é porque um caminho é seguido pela maioria das pessoas, meus irmãos, que justifique este ser o caminho certo a se seguir. Jesus disse: a porta para o céu é estreita, o caminho é apertado, e são poucos os que acertam com ela. Meus irmãos, o Evangelho é pregado hoje, o Evangelho é vivido hoje, o reino de Cristo continua avançando no mundo hoje, através da minha vida e da sua vida. E não serão poucos os que reagirão com incredulidade, com hostilidade, diante da mensagem do Rei e diante do próprio Rei representado por cada um de nós neste mundo. Portanto, entendamos que, a despeito disso, o reino de Deus continua avançando. Porque Jesus, com a sua vinda, o inaugurou, o instalou neste mundo.
Eu quero destacar algumas aplicações desse sermão para concluir nesta noite. Você que participa, não apenas participa, mas faz parte do reino dos céus. É preciso entender que nós devemos anunciar, mesmo diante de tanta rejeição, anunciá-lo ao mundo. Anuncie que o reino de Deus é chegado. Anuncie que com a vinda de Jesus ao mundo, até mesmo o menor do crente tem condição de anunciar a mensagem do Evangelho, assim como João Batista anunciou que haveria de chegar o Rei. Então preguemos o Evangelho, meus irmãos. Preguemos a verdade, a palavra do Senhor. Em segundo lugar, você é uma pessoa salva e a salvação foi de graça, é gratuita. Mas uma vez salvo, como seguidor de Jesus, temos de estar consciente de pelo menos 5 verdades. A primeira é que nós fomos chamados para viver não em nossa zona de conforto, mas a vida no reino dos céus, estejamos cientes disso. Ela exige nosso esforço e diligência para nos adequarmos ao seu padrão, ao padrão que ela estabelece. Devemos priorizar o discipulado. Pregamos o Evangelho e devemos discipular as pessoas para que o reino de Deus continue avançando e crescendo cada dia mais. Devemos entender que, vivendo no reino dos céus, precisamos dia a dia negar o nosso próprio eu para que Cristo cresça em nós. Devemos entender também que, como filhos de Deus, devemos tomar a nossa cruz dia a dia e seguir adiante. E em último lugar, temos que seguir a Jesus, lembrando sempre que Ele é o alvo principal da nossa vida aqui neste mundo. Você pertence ao reino dos céus. Então Cristo é o alvo principal da sua vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, com a exposição da sua palavra nesta noite. Lembrando que se você pertence ao reino dos céus, você é discípulo de Jesus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu quero orar ainda com você neste momento. Feche seus olhos, oremos ao Senhor, depois impetrarei a bênção. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Pai Celestial, porque resolveu enviar o teu Filho para nos conceder a vida eterna e nos preparar para vivermos com Ele por toda a eternidade no novo céu e na nova terra. Obrigado, Senhor, porque a razão da nossa vida aqui neste mundo é glorificar o teu santo nome. Somos privilegiados, sim, Pai, por pertencermos ao reino dos céus. E nós nos alegramos e somos eternamente gratos ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor continue sustentando a tua igreja, o teu reino na terra, fortalecendo a vida de cada um, a fé de cada irmão e irmã, e dando o crescimento e o aperfeiçoamento que nós precisamos cada dia mais. Assim que o Senhor nos sustente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai Celestial, a comunhão e o consolo do Espírito Santo, repouse sobre todos vós, meus irmãos e irmãs, e sobre a Igreja de Cristo na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Meus irmãos, um forte abraço, uma boa semana
na presença do Senhor e até o nosso próximo encontro.